Pronto, tá gravando. E aí, Nico, você pegou a apostila 6? Uhum. Tá ótimo. Então, a gente vai começar com a apostila 6, tá bom? Então, página 149, capítulo 30. No capítulo 30, a gente vai falar sobre várias coisas. Vamos falar um pouco sobre o gênero textual editorial. Vamos falar também um tanto sobre a questão da crueldade animal. E também vamos relembrar um tanto sobre regência verbal e nominal, que é um assunto que vai acompanhar vocês ao longo de toda a vida, né? Então, esse é um capítulo que ele vai dar uma pegada, assim, nesse ponto gramatical. Vão ter algumas questões, assim, que são revisão, mas a gente vai fazendo junto e se auxiliando, tá bom? Então, na página 149, nós temos aí duas tirinhas do Snoopy, que são assim. Semana. Seja bom para os animais. Aí passa a Lucy, né? Aí ele manda um beijo pra Lucy. E aí ela bate nele e fala, mas nunquinha. Né? Então, essa semana do Seja Bom para os Animais não necessariamente se aplicou aí, nesse caso. E aí embaixo nós temos assim. Hoje é o último dia da semana Seja Bom para os Animais. Foi uma boa semana. Aí ele fica pensativo, né? Ninguém me chutou. E aí, o que vocês pensam sobre essas tirinhas? E o Snoopy é coitadinho. Porque parece que então é comum, né, para o Snoopy ser chutado. Deu essa sensação pra gente, né? Então foi uma boa semana porque ele não foi chutado. Ué, mas não ser chutado eu acho que é o mínimo. É o mínimo que a pessoa tem que ter garantido na sobrevivência dela, né? A pessoa, o animal, no caso, né? Então aí vai nos revelando um tanto já do motivo do título do capítulo, né? Que é crueldade, basta de crueldade contra os animais. Então, assim, se uma semana atípica é aquela semana em que ele nunca foi chutado, então quer dizer que ele não está dentro de uma condição aceitável de vida. Porque é o mínimo você não ser chutado durante a sua vida, né? Você poder viver sem medo de ser agredido. Isso tanto para nós, como seres humanos, quanto para os animais. E aí a gente pode englobar todo tipo de vida, né? Porque se a gente respeita a vida, a gente vai respeitar a natureza também, a gente vai respeitar as plantas, os insetos, qualquer tipo de vida. Então, vamos ler aqui o que está escrito. Quase todo mundo tem ou quer ter um bichinho de estimação, não é mesmo? Vive-se uma época de amor aos bichos. Os números de pet shops têm aumentado, ONGs e sociedades protetoras dos animais tornam-se cada vez mais atuantes e, diariamente, parecem surgir mais e mais ativistas nesses movimentos. Em outubro de 2013, um desses grupos chegou a invadir um instituto de pesquisa que trabalha para indústrias farmacêuticas a fim de resgatar cães da raça Beagle, que eram usados em testes de laboratório. A causa pela qual se luta é a de um tratamento digno aos animais. Então, eu não sei se vocês se lembram desse caso em 2013, mas teve um grupo de ativistas de proteção aos animais que chegaram a invadir uma indústria porque essa indústria estava utilizando beagles. Vocês conhecem aquela raça de cachorro? É até a raça do Snoopy. O Snoopy é um beagle. Então, eles estavam usando desses animais para fazer testes para a indústria farmacêutica. Na verdade, isso é algo extremamente comum, infelizmente, né? Então, não são só os cachorros que são usados como cobaias, assim, para testes de produtos. Também tem vários tipos de animais, como os coelhos também, né? Fora toda a forma como os animais são tratados na indústria da carne. Então, essa questão aí de usar os animais como cobaia para um benefício do ser humano é algo que já acontece há muito tempo. Então, é de se refletir se isso realmente é positivo, né? Porque a gente está
se colocando numa posição da natureza em que nós estamos acima das outras vidas. E a gente tem que refletir que nós estamos, por um lado, conectados, né? Todo o nosso ecossistema é uma conexão. Então, se nós temos um desequilíbrio no ecossistema, por exemplo, do mar, esse desequilíbrio afeta todos nós, afeta como um todo. Então, quando a gente se coloca acima das outras vidas, porque assim, então eu posso pegar coelhos ou cachorros e usá-los como testes para ver se tal produto vai ser benéfico ou não para o ser humano. Quando eu faço isso, eu estou menosprezando outras vidas, né? Eu estou menosprezando a vida desses animais. Então, eu me coloco acima dessa cadeia alimentar. O que, para mim, me parece ser algo bem problemático. Porque a gente não vive sozinho, né? A gente não é o centro do universo, assim. A gente não é o centro da Terra. A gente precisa também desse todo que nos rodeia. Então, vamos continuar. Se a causa é válida ou não, você vai discutir em uma das aulas de produção de texto. Nesse capítulo, você também irá estudar um gênero textual de natureza jornalística, o editorial. O texto que você vai ler gira em torno desse assunto, tudo muito interessante. No campo da gramática, haverá a continuidade do estudo da regência dos verbos, que, como já se viu, é de fundamental importância no domínio da norma culta da língua. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram comentar a respeito disso? Alguma discordância? Algum outro ponto de vista que eu não acrescentei? Não. Então, vamos continuar. Na página 150, nós vamos ter um texto que vai estar no gênero textual editorial. Então, o que é um editorial? Está ali naquele quadrinho verde, logo no início da página. No jornalismo, artigo que expressa a opinião do jornal, da revista, etc., normalmente escrito pelo redator-chefe. Então, o editorial, na verdade, ele é um texto opinativo, então ele vai dar uma opinião sobre alguma coisa, diferente de uma notícia que vai só apresentar fatos sem opinar. Então, o editorial ele vai dar uma opinião a respeito de algo e essa opinião reflete na opinião do jornal como um todo. Porque existem outros tipos de textos jornalísticos que eles não vão expressar a opinião do jornal como um todo. Ele vai expressar a opinião só do jornalista, só daquele jornalista em questão que é o autor do texto. O editorial, não. O editorial, ele está falando sobre o que o jornal, o que esse veículo como um todo acredita. Então, por isso que ele geralmente é escrito pelo redator-chefe do jornal. Então, vamos lá, né? O texto se chama Ciência e Consciência Animal. Descoberta, aquece, debate. Ô, Ana, você pode ler para mim? Então, pode ler, por favor. As confusões reinantes no planeta por conta de guerras e crises financeiras geraram o foco de um importante manifesto lançado em julho deste ano por neurocientistas alertando para confirmações de pesquisas que apontam a existência de graus de consciência, mais do que os suspeitados em animais. As implicações desses resultados poderão revolucionar a forma como os humanos veem os animais e relacionam-se com eles. Bom, então pesquisas científicas foram feitas e começaram a confirmar que existe um grau de consciência nos animais. Ou seja, eles não são seres inconscientes que não sentem, que não pensam, que não amam, que não sentem carinho. É muito pelo contrário, né? Eles têm toda uma inteligência própria deles. Eles têm graus de consciência. Então, eles aprendem, eles podem ter um tipo de memória. Então, existe toda uma complexidade aí dentro dessas vidas. Isso, para mim, não é nenhuma novidade, né? Me parece que é algo que só de observando o comportamento dos animais a gente consegue perceber isso. O que vocês acham? Eu também acho isso. Então, pode continuar, Ana.
Tais conclusões reforçam a luta pelos direitos dos animais. O racionalismo ocidental havia quebrado a respeitosa visão originária das antigas tradições em relação aos bichos. No entanto, no próprio Ocidente, a evolução da doutrina dos direitos fundamentais levou à incorporação também de outros seres vivos além dos humanos. Hoje não é possível conceber o Estado democrático de direito sem incluir uma legislação protetora dos animais. É a base para se combater a crueldade contra eles. Bom, então nós temos aqui, né, um contraponto, porque mostra um tanto do que do que é esse racionalismo do Ocidente, do qual nós vivemos, né? Que ele já tem uma visão um tanto diferente do que era nas civilizações mais antigas. Vou dar um exemplo. Os egípcios, por exemplo, tinham um animal que eles cultuavam muito. Qual que era esse animal? Os gatos. Os gatos, né? Então eles viam os gatos como deuses. E não só os gatos também, eles também tinham um enorme respeito, por exemplo, pelos crocodilos, porque eles acreditavam também que os crocodilos eram um outro deus, um deus mais perigoso, né? E então eles já tinham uma certa veneração, assim, a certos animais. Na Índia também tem um animal que até hoje eles cultuam como sagrado. Quem sabe qual que é esse animal? É a vaca ou o boi, alguma coisa assim, né? É a vaca. A vaca e o boi, né? A vaca e o boi também são vistos assim como símbolos da sacralidade. Então, eles são muito respeitados, muito bem cuidados. Muito diferente do que, por exemplo, a gente tem no Ocidente, né? Que é totalmente racional. Essa racionalidade em excesso, ela pode ser negativa, porque quando a gente não equilibra com as duas coisas, né? Com a emoção, por exemplo, a gente alcança uma frieza muito grande. Uma frieza da qual é possível a gente bombardear uma cidade, como, por exemplo, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki. Porque quando a gente chega num grau tão grande de racionalização, né, de deixar as coisas tão frias, tão diretas para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente pode se esquecer também do lado emocional, de considerar que ali existem pessoas, que ali existem histórias, que ali existe a vida que é sagrada como um todo, né? Então, se a gente vê a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para mim, esse é um exemplo de racionalidade ao extremo em que a gente chegou. É que para se ganhar uma guerra, então vamos bombardear uma cidade, por exemplo. Esse é um exemplo dentre vários, né, de atrocidades que aconteceram ao longo da história da humanidade. Então, me parece um tanto que é esse racionalismo ocidental que coloca também os animais nessa situação de maus tratos. Porque a gente sabe que existe muitos maus tratos dos animais na indústria farmacêutica. A gente sabe também que existe muito maus tratos nos animais na indústria alimentícia. Então, é algo que a gente precisa reconsiderar, assim, né, no meu ponto de vista. Porque me parece que isso faz com que a gente se afaste um tanto da humanização. Pode continuar, Ana. Por isso, o grau de humanização alcançado por uma sociedade pode ser medido também pela forma como trata os animais. O combate à crueldade deve ser feito não só pela repressão, mas, sobretudo, pela educação. Em certas áreas rurais, por exemplo, considera-se natural a tortura empregada por crianças e adolescentes como animais silvestres e domésticos. Isso embota a qualidade da compaixão e cria as condições psicológicas para a violência contra o próprio ser humano. Então, isso é algo que é um tanto comum, né? Quando a gente vai mais para o interior, em áreas rurais, vê uma certa naturalização das crianças de maltratarem bichos. Então, sabe, por exemplo, aquele brinquedo, né? Que não é exatamente um brinquedo, chamado estilingue. Então, vocês já ouviram falar no estilingue? Uhum. Então, né, esse é um tipo de arma, na verdade, né? Não é um brinquedo, para mim é mais uma arma que era utilizado para as crianças atirarem pedras em pássaros. Então, aí a gente vê uma certa desconsideração, assim, né?
com outros tipos de vida que não a humana. E isso também pode acarretar em uma distorção daquilo que é a compaixão. Então, é uma forma de você não desenvolver a compaixão. Você maltrata os animais, quando você naturaliza esse maltrato. Pode continuar, Ana. Que essa nova descoberta da ciência sirva para remover essa deformação cultural e melhorar a legislação e as formas de tratar os animais, incluindo os meios de abate dos que são sacrificados para servirem de alimento ao bicho-homem, até que um dia, quem sabe, o próprio abate possa ser dispensado para sempre. Então, aí ele está nos convidando, né, a refletir de que a cultura ela não precisa ser fixa, né? Existem coisas na nossa cultura que a gente precisa repensar também, porque a sociedade muda e os conceitos vão evoluindo, vão se transformando. Então, o que antigamente poderia ser algo totalmente naturalizado, como maltratar animais, hoje a gente pode pensar diferente, a gente pode ter mais respeito, mais consciência, mais compaixão. E aí, com isso, ir mudando aos poucos os nossos hábitos, né? Inclusive os alimentares, como aqui ele menciona. Quando ele fala assim, ó, para servirem de alimento ao bicho-homem. Por que vocês acham que ele escreve dessa forma, ao bicho-homem? Não sei, mas tipo, deve ser alguma coisa a ver por conta de que ele tá meio que maltratando um animal para se alimentar. E aí ele que tá tomando o lugar de bicho. Isso, muito bem. Então é ele que está tomando o lugar de bicho, né? Porque a gente tem mania de dizer que os animais não são racionais, que os animais não têm o dom da inteligência, mas aí me parece que quem não está sendo racional, aliás, racional estamos sendo até demais, né? Mas quem não está usando do dom assim, né, que nós tivemos da compaixão, da inteligência, do pensamento. Então, parece que quem não está usando dessas qualidades aí somos nós, né? Porque os animais estão em harmonia com a natureza. Se a gente desaparecer, a natureza prospera, a natureza cresce, a natureza se fortifica. Porque os animais estão em harmonia com isso, né? Eles estão dentro da cadeia alimentar deles e eles consomem para sobrevivência. Nós, como seres humanos, muitas vezes consumimos por ganância. Então, assim, por exemplo, vou dar a minha opinião, tá? A gente até pode consumir carne tranquilamente. O problema é o excesso, né? Muitas vezes. Porque esse excesso de carne que a gente consome faz com que a gente precise criar cada vez mais uma quantidade de animais que vão ser destinados ao abate. E as condições das quais eles são criados são muito cruéis. Então, assim, me parece que essa falta de balanceamento que a gente tem acarreta num desequilíbrio natural. Então, assim, por que a gente precisa criar animais justamente destinados para isso, né? Para o nosso consumo, para eles a vida deles ser baseada em nos servir. E, na verdade, eles não estão aqui para nos servir, né? A gente não é o centro do mundo. Os animais, eles não estão aqui em nosso benefício, né? Eles estão aqui porque eles são vidas que merecem respeito também e que têm as suas individualidades. Então, acho que quando ele coloca assim dessa forma bicho-homem, ele nos coloca como seres em que não estão de fato agindo emocionalmente, não estão pensando de fato, estão agindo piores que animais. E aí, vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar sobre? Queiram acrescentar? Queiram discordar também? Não deve bater em cachorro. Não entendi, Nicolas. Não deve bater em cachorro. Não mesmo. Também não acho que deva, né? Eu acho que isso daí não é nem mais questão de opinião. Isso deveria ser lei. Ser obrigação, assim, das pessoas serem humanizadas a ponto de terem compaixão pelas outras vidas.
Então, vamos lá, né? Vamos discutir um tanto sobre as características desse texto. Bom, como nós falamos, esse é um texto editorial, né? Então, vamos ver quais são as características desse texto, e aí a gente já vai refletindo mais ou menos quais que são as temáticas que esse gênero textual editorial abarca. 1. Marque X com algumas das principais características do texto. Esse é um texto descritivo? O que vocês acham? Eu acho que é. Um texto descritivo, na verdade, é um texto que vai descrever alguma coisa. Por exemplo, eu tenho esse lápis aqui, aí eu vou descrever o lápis. Esse é um lápis cinza, ele tem a pontinha preta, ele é um lápis para escrever e apagar, né? Diferente, por exemplo, de um lápis de cor. Isso seria um texto descritivo, porque eu estou fazendo uma descrição de um objeto, e eu também posso fazer uma descrição, por exemplo, se for de uma pessoa, das qualidades e defeitos dela, né? Das características psicológicas dela. Isso seria um texto descritivo. Vocês acham que esse texto que a gente leu agora, ele está fazendo uma descrição de algo? Não. Não, na verdade não, né? Então esse daí a gente não vai marcar. Esse é um texto narrativo? Acho que sim. O texto narrativo é aquele texto em que vai contar uma história. Ah, então não. Então não, né? Então o narrativo seria, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, uma novela. Esses são textos narrativos. Este aí não, esse não está contando uma história para nós, né? Esse é um texto dissertativo? Eu não lembro o que é texto dissertativo. Os textos dissertativos são aqueles em que a gente escreve uma opinião sobre alguma coisa, pega um assunto e traz argumentos para comprovar a opinião que a gente defende a respeito desse assunto. Então é. Então né? Porque aí a gente tem um texto opinativo, que dá uma opinião sobre algo e vai trazendo argumentos para confirmar essa opinião que é dada ali. Um texto expositivo. Vou relembrar vocês o que é isso. Texto expositivo é aquele texto que vai trazer um conceito sobre algo. Então, não traz com opinião, ele só está trazendo um conceito. Por exemplo, no livro de biologia, né, na apostila de biologia, vai trazer um conceito ali do que é mamífero. Não é uma opinião, aquilo é um fato, né? É um fato e você vai estar trazendo uma exposição desse fato. Do que é, quais são as características, quais são as diferenças em relação a outros animais, né? Então, isso seria um texto expositivo. Esse aqui é um texto expositivo? Não. Não, ele é um texto dissertativo mesmo, né? Opinativo? É. Sim, então pode marcar opinativo também. Esse é um texto que traz um assunto polêmico? Sim. Sim, traz um assunto polêmico. Porque muitas pessoas vão falar assim, não, nada a ver, né? O ser humano é o centro do universo e é isso aí. E isso que o autor está dizendo é pura besteira. Os animais estão aí para nos servir. Tem gente que pensa dessa forma. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dos animais. Porque essa forma de maus tratos que a gente vê está muito ligada com a ambição. Porque maltratar é mais fácil do que dar uma vida digna. Gasta dinheiro, né? Dar uma vida digna para esses animais. Então, os maus tratos, eles estão extremamente ligados com a necessidade de gerar lucro. Então, isso é algo que a gente tem que refletir também, né? Que muitas pessoas, muitos donos de indústria, de fábricas, eles estão visando principalmente o lucro. E para eles terem lucro, muitas vezes eles não dão vida digna para os animais, não dão vida digna para os seus funcionários. Então, não dão vida digna para a mão de obra que está por trás daquilo, que está criando aquilo. Porque estão visando ganhar mais para si próprios. Então, ele é um texto opinativo, sim, porque tem gente que acha que isso está certo. É assim mesmo, né?
Eu já não penso dessa forma, eu penso de uma forma diferente. Eu penso que a gente precisa prezar pela dignidade das pessoas e das outras espécies, não só dos seres humanos, como um todo. Que isso é muito mais importante do que um lucro, por exemplo. Então, ele acaba se tornando um texto polêmico. Ele é um texto atual? Infelizmente, né? Infelizmente, é um texto atual. Ele é um texto que apela para o lado sentimental? Eu não sei. Não, esse não, o Nicolas acertou. Esse não é um texto que apela para o lado sentimental, porque a gente não se emociona lendo, né? Então, se esse fosse um texto que quisesse apelar pelo lado sentimental, poderia trazer a história de algum animal que sofreu por esses maus tratos por conta da indústria. Então, aí iria pegar mais o nosso lado sentimental, assim, né? Ou trazer uma imagem de um animal, das condições que esses animais vivem. Aí ia pegar para o lado sentimental e emocional nosso, mas ele não faz isso, né? Então ele vai ser, se não é sentimental, vai ser um texto racional, porque ele vai trazendo argumentos sólidos que vão no nosso racional sendo construídos e sendo interligados. Ele não pega nas nossas emoções, ele pega no nosso racional mesmo. Então pode marcar racional. Ele é um texto argumentativo, ele traz argumentos para nós? Sim. Sim, então pode marcar também argumentativo. Ele é argumentativo porque ele vai trazendo questões que confirmem o ponto de vista dele. Ele está na linguagem denotativa? E aí, quem se lembra o que é a linguagem denotativa? Sim. Sim, está na linguagem denotativa. Pode falar, Ana. É a linguagem formal. E não é exatamente a linguagem formal. A diferença da linguagem denotativa para a linguagem conotativa é que a linguagem denotativa está usando as palavras da sua forma mais convencional, ou seja, mais literal. É aquela linguagem que está próxima do dicionário. Então, geralmente os textos jornalísticos eles vão ser escritos da linguagem denotativa. Já um poema, por exemplo, ele vai ser escrito da linguagem conotativa. Por quê? Porque a linguagem conotativa é quando você explora as palavras na variedade que elas podem abarcar ali. Então, geralmente, num poema, a gente tem uma certa dificuldade de compreender, né, o que o autor está querendo dizer ali, porque ele está usando a linguagem conotativa. Então, está usando as palavras de uma forma que não é a mais habitual, que é de uma maneira que pode ser até totalmente nova, né? Criada pelo próprio autor. Mas vou dar um básico, né, para vocês. Por exemplo, se eu falar uma frase assim, chutei uma pedra. Aí, esse sentido da palavra pedra, vocês acham que está no sentido literal dela ou no sentido figurado? No literal. No literal, chutei uma pedra. Aí, se eu procurar pedra no dicionário, vai ser o sentido que eu estava querendo usar mesmo. Então, é o sentido mais comum da palavra, né? Então, por isso que eu estou usando a linguagem denotativa. Agora, se eu falar assim, e esse menino é uma pedra no sapato. E agora, a palavra pedra, eu estou usando ela no sentido literal ou figurado? Figurado. Figurado. Então, aí eu estou explorando outros significados da palavra pedra. Não estou usando a palavra pedra como no sentido de rocha, né? Eu estou usando essa palavra pedra no sentido de dizer que esse menino incomoda, que ele é chato, que ele perturba. Então, aí eu estou usando a linguagem conotativa. Então, os textos que são do gênero textual editorial, eles vão usar a linguagem denotativa. Por quê? Porque o objetivo deles é se fazer entender, ser claro. O objetivo deles não é criar uma obra de arte, como, por exemplo, quando a gente está lendo um conto, um romance, uma poesia. Não. O objetivo desses textos narrativos, geralmente, é fazer uma obra de arte com as palavras, né? Então, o sentido conotativo vai estar ali em diversas palavras. Agora,
No gênero textual jornalístico, o objetivo é se fazer entender, se fazer ser entendido, ser claro e direto com o leitor. Então, ele vai usar as palavras no sentido denotativo. Tá bom? Então, vocês podem marcar aí denotativo. Revisando, nós marcamos dissertativo, opinativo, polêmico, atual, racional, argumentativo e linguagem. Ok? Podemos continuar? Sim. 2. Releia o primeiro parágrafo e indique. A publicação que motivou o editorial do jornal. Qual que foi a publicação que fez com que esse editorial resolvesse escrever um texto, esse texto? Foi um manifesto publicado por cientistas. Isso, foi um manifesto científico que foi publicado em julho de 2012. Agora vocês vão ter que fazer uma mágica aí, né, para escrever isso aí na apostila. Ou escreve no caderno, porque, né, o espaço que eles reservaram aí para vocês não é possível. Então, a resposta da 2 é um manifesto publicado em julho de 2012. B. Quem são os autores dessa publicação? Os cientistas? Isso, um grupo de neurocientistas. B. Um grupo de neurocientistas. C. A tese defendida na publicação. Então, qual que é a teoria que eles estavam defendendo ali, nessa publicação, nesse manifesto? Que os animais têm consciência. Isso, que há graus de consciência em animais. E D, qual que é a avaliação que o editorial faz desse manifesto? O que esse editorial pensa a respeito desse manifesto? Que não sei, que tipo, ele tá certo e que tem que ser usado para criar leis. Ele tá falando isso logo no primeiro parágrafo, lá no final. Quando ele fala assim: as implicações desses resultados poderão revolucionar a forma como os humanos veem os animais e relacionam-se com eles. Então, está dizendo assim que esse manifesto, né, que essa descoberta aí científica pode mudar a forma como os seres humanos se relacionam com os animais. Então, as pesquisas podem revolucionar a forma como os humanos e os animais se relacionam. Vocês acreditam nisso? Que essa pesquisa pode fazer com que o ser humano mude a forma como ele se relaciona com os animais? Talvez sim, talvez não, porque ele é muito cabeça dura. Eu penso da mesma forma que você, Ana. Porque eu acho que, assim, no fundo, a gente sempre soube, né? Mas são opções, são escolhas. Então, os seres humanos, muitas vezes, eles escolhem o lucro. Eles escolhem o dinheiro. Então, para eles, assim, né? Se a gente maltrata, a gente não, né? Mas se nós, como seres humanos, maltratamos até outros seres humanos, ignoramos a existência de crianças que passam fome, né? Ignoramos toda a existência dos absurdos que aconteceram em África depois da colonização. Então, assim, isso para mim, a forma como a gente trata os animais
já reflete o que há por dentro, né, dessa tal de humanidade que, né, dizem ter dentro de nós. Porque, né, se a gente não tem a capacidade de tratar bem nem os nossos iguais, que dirá os animais, né? Então, me parece que não é porque faltava essa noção de que os animais tinham graus de consciência. Me parece muito mais que é algo que o ser humano escolhe mesmo. Ele escolhe dar uma péssima condição de vida para outros seres. Ele escolhe dar uma péssima condição de vida para os seus funcionários, por exemplo, né? Então, me parece que já é algo que a gente aprende, né, a ser dessa forma. Então, não sei, né? Eu acho que é um tanto otimista esse editorial. Não acho que só isso baste. Pode falar, Ana. Não, só concordei. Então, vamos continuar lá na 3? De acordo com o segundo parágrafo, então nós vamos ter que reler, né? Vou reler aqui. Tais conclusões reforçam a luta pelo direito dos animais. O racionalismo ocidental havia quebrado a respeitosa visão originária das antigas tradições em relação aos bichos. A gente pode pensar também nas culturas indígenas, né? A forma como eles veem os animais, porque por mais que eles caçem os animais, eles não caçam por ganância, eles caçam por sobrevivência. E eles têm todo um respeito por aquela vida da qual está se doando para eles poderem continuar vivos. Então, existe, assim, um respeito com o animal que é caçado. Uma consciência de que ali é uma vida, né? Que está ali. Então, mesmo os índios que se alimentam de carne, eles respeitam aquela vida. No entanto, no próprio Ocidente, a evolução da doutrina dos direitos fundamentais levou à incorporação também de outros seres vivos, além dos humanos. Hoje não é possível conceber o Estado democrático de direito sem incluir uma legislação protetora dos animais. Então, aí está falando aí, né, que para existir democracia, precisa existir também leis protetoras. Leis que protejam os animais. É a base para se combater a crueldade contra eles. Então, ter leis que protejam os animais auxiliam a criar uma consciência por um certo lado, né? Porque aí, por mais assim que não seja uma consciência baseada na compaixão, vai educando, por exemplo, não posso fazer isso porque posso sofrer alguma consequência, então não vou fazer. Mas aí, de uma certa forma, vai mostrando, né, para os outros, vai acostumando a não agir dessa maneira. Então, vamos ver o que, né, de acordo com o segundo parágrafo, qual que é a certa. O Manifesto dos Cientistas vai revolucionar a forma como os humanos veem os animais e relacionam-se com eles. E aí, vocês acham que está certa essa? Não, porque não está no segundo parágrafo. Não, porque não está no segundo parágrafo, né? Tá falando, inclusive, linha 7 e 8, não é do segundo parágrafo, linha 7 e 8. E também porque não é só o manifesto que vai, né, efetivamente revolucionar o ser humano. Nossa, né? Se fosse tão fácil assim, né? A gente não estaria nessa pindaíba que a gente está ainda na nossa sociedade. B. Os homens devem reforçar a luta pelo direito dos animais. E aí? Talvez, mas eu acho que é mais a E do que a B. Muito bem. A B, ela pode ser, né, também, mas não é o foco do parágrafo. O foco do parágrafo é o quê? É essa ideia de criar uma legislação protetora dos animais que deve fazer parte de sociedades verdadeiramente democráticas. Então, está dizendo aí que se para a gente ser realmente uma democracia, a gente precisa criar leis que protejam os animais. Então, é a letra E. 4. Releia o terceiro parágrafo e a seguir transcreva. Aí vocês vão ter que pegar no caderno também, né? Porque não cabe. Então, 4. A. A solução proposta pelo editorialista para reverter a situação atual de crueldade contra os animais. Então, o que é que o texto aí está nos dando como opção para reverter a crueldade contra os animais no terceiro parágrafo? Qual que é a proposta de solução para isso que ele dá? Que o combate à crueldade não deve
deve ser feito não só pela repressão, mas sobretudo pela educação. Perfeito. Então, o combate à crueldade não, a crueldade deve ser feito não só pela repressão, mas, sobretudo, pela educação. Então, é aquela coisa que eu falei, né? Não necessariamente o ser humano aprende só tendo leis que protejam os animais. Porque aí ele só não vai fazer porque ele sabe que vai sofrer uma punição. O que ele precisa realmente aprender, se a gente tivesse de fato, né, evoluídos, não precisaria, né, que dissessem, ó, não pode bater no animal, não pode maltratar o animal. A gente já saberia isso naturalmente, né? Eticamente já saberíamos disso. Então, por meio da educação, talvez a gente consiga alcançar esse grau de consciência. Por enquanto, ainda a gente precisa dessas leis que existam para que isso seja reforçado, para que esse comportamento de não maltratar os animais seja reforçado. Mas o ideal mesmo é que a gente aprenda por meio da educação, que já seja algo ético dentro de nós, que não precise existir uma lei, porque já seja o óbvio, que a gente já seja incapaz de fazer isso, porque é ético, porque é o mínimo de compaixão que a gente tem que ter pelas vidas. Então, de fato, concordo com o editorialista aí que é por meio da educação que a gente consegue combater a crueldade mesmo. E agora, na B, uma consequência possível que, segundo o editorialista, pode advir da crueldade contra os animais. Qual que é a consequência que pode resultar a crueldade contra os animais? Isso embota a qualidade de compaixão e cria as condições psicológicas para a violência. Perfeito. Então, assim, naturalizar uma crueldade pode implicar no conceito de compaixão, né? Pode implicar com que na distorção aí do nosso emocional. Então tá ali, né? Cadê essa parte? Isso embota é o último período. A qualidade da compaixão e cria as condições psicológicas para a violência contra o próprio ser humano. E assim, eu fico pensando, né? Se uma pessoa tem a capacidade de maltratar um animalzinho, né? E não tá fazendo mal a ninguém, eu fico imaginando do que essa pessoa é capaz, né? Então, me parece assim que quando você não tem compaixão por esses outros seres, você também não vai ter compaixão com o próprio ser humano. Que é isso mais ou menos o que ele está dizendo. Você não desenvolve essa compaixão pelos outros seres humanos também. Cinco. O último parágrafo representa a conclusão do editorial. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o princípio que orientou sua redação. Então, vamos ver, né? Vou ler o último parágrafo. Que essa nova descoberta da ciência sirva para remover essa deformação cultural e melhorar a legislação e as formas de tratar os animais, incluindo os meios de abate dos que são sacrificados para servirem como alimento ao bicho-homem. Até que um dia, quem sabe, o próprio abate possa ser dispensado para sempre. Então vamos lá, né? Qual que é a alternativa que caracteriza o princípio que orientou a redação ali do editorial? A letra C, eu acho. Isso, muito bem. É a letra C, que é a expressão de um desejo ou de uma esperança para o futuro. Aí no final ele coloca, né? Esse desejo que ele tem, essa esperança que ele tem, que no futuro talvez a gente consiga, por meio da legislação, por meio da educação, tirar essa deformidade cultural que nós temos do maus tratos aos animais como algo naturalizado. E também que, quem sabe, um dia a gente evolua tanto quanto a isso, quanto a esse respeito aos animais, que talvez a gente nem precise mais abater os animais. Que a gente encontre outras formas de sobrevivência que não implique na exploração animal.
Então, é isso que ele deseja, né? Ele traz esse desejo dele. É o meu desejo também. 6. Considerando o texto, julgue os itens a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falsos. Então, olha lá, né? Ele começa de uma forma inusitada, né? Como 0. 0, 1, 2, 3. Então, no 0, nós temos assim. A evolução do estudo da neurociência possibilitou a confirmação de que os animais possuem consciência. Verdadeiro ou falso essa? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Então, 0, né? Verdadeiro. 1. A palavra foco, na linha 2, admite no contexto a significação de evidência ou de eminência. Então, vamos ver lá. Tiraram o foco de um importante manifesto. Então, essa palavra foco, ela pode ser trocada por evidência? Por exemplo, tiraram a evidência de um importante manifesto. E aí, o que vocês acham? Eu acho que não. Pode sim, é o mesmo sentido, né? Uma coisa que você está deixando em foco, você está dando foco para uma coisa, quando você está deixando em evidência. É o mesmo sentido, são sinônimos. Então, essa daí é verdadeira também. Na 2, né? Nas linhas 5 e 6, os travessões foram empregados para inserir um comentário do autor acerca do caráter suspeito das conclusões tiradas pelos cientistas em pesquisas anteriores. E podem ser substituídos por vírgulas sem prejuízo sintático para o período. Então, vamos ver lá, né? Na linha 5 e 6. Alertando para as confirmações de pesquisas que apontam a existência de graus de consciência mais do que os suspeitados em animais. Então, aí tá falando, né, que esses travessões são os tracinhos, né? Que o autor, vamos ver, para inserir um comentário do autor acerca do caráter suspeito. Você acha que essa parte que ele coloca entre travessões, ele tá dando uma... Ele tá dizendo que é suspeito essa conclusão que os cientistas chegaram? Não sei. Eu acho que não. Não, né? Ele não está dizendo que as conclusões tiradas foram suspeitas, não. Né? Que ele está dizendo que, na verdade, as conclusões que alcançaram, né? Que eles viram que o grau de consciência dos animais está acima daquilo que eles imaginaram. Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, por isso que essa daí vai ser falsa, tá? Ele não está negando que os resultados... aliás, ele não está dizendo que o resultado desse manifesto aí seja suspeito. Muito pelo contrário, ele está dizendo que, na verdade, os resultados alcançados foram superiores ao que se imaginava. 3. O último período do primeiro parágrafo admite a seguinte reescritura sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual. Então, o último período é assim. As implicações desses resultados poderão revolucionar a forma como os seres humanos veem os animais e relacionam-se com eles. E aí a reescritura está assim. Tais resultados implicam em uma revolução na forma como os humanos veem e se relacionam com os animais. E aí, essa reescritura? Eu acho que... Ah, não sei. Eu ia falar que não, mas tem parte que eu acho que sim, tem parte que eu acho que não. Na parte da coerência, até que dá, né? Para a gente dizer que na coerência textual, assim, que tem uma correlação boa. Só que tem um problema gramatical aí. Será que vocês conseguem identificar? Isso, a 3 tá falsa, né? Você achou, Ana? Não. É quando ele coloca assim, ó. Tais resultados implicam em. Esse verbo aí, implicar, ele não pede essa preposição aí em. Então, teria que ficar assim. Tais resultados implicam uma revolução na forma como os humanos veem. Então, o problema gramatical tá aí, ó. Nesse em. Na verdade, tem que tirar ele. Essa preposição tá errada aí.
Tá bom? Então, a 3 é F, o Nicolas acertou. É aquela coisa que eu falei, né? Regência verbal e regência nominal é algo que a gente tem que consultar sempre. Porque é muito fácil, é comum demais, todo mundo erra regência verbal e regência nominal. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando no dicionário, olhando em dicionário de regência, olhando para a palavra em específico para ver se ela leva ou não preposição, tá? Então, são erros normais. Todo mundo faz mesmo. 7. A respeito do texto, julgue os itens a seguir, assinalando V para os verdadeiros e F para os falsos. Então, né, 0. O emprego do C no trecho considera-se natural, linha 22, indetermina o sujeito e empresta às ações a ideia de prática geral, comum à maioria. Então, vamos ver se nessa parte está escrito assim, né? Considera-se, na verdade, é um sujeito indeterminado que ele está colocando. Está na linha 22, né? Deixa eu ver. Em certas áreas rurais, por exemplo, considera-se natural a tortura empregada por crianças e adolescentes contra animais silvestres e domésticos. E aí, vocês acham que aí é um sujeito indeterminado? Que é aquele que a gente sabe que pratica uma ação, mas que a gente não sabe exatamente quem que é que está praticando essa ação? Ah, me confundi agora. O sujeito indeterminado é aquele que a gente sabe que tem alguém praticando a ação, mas não sabe exatamente quem que é que está praticando a ação. Mas aí a gente sabe que são as crianças e os adolescentes. Isso, muito bem. Então, na verdade, aí, esse C, ele não está sendo usado para indeterminar o sujeito, ele está sendo usado para deixar o texto na voz passiva, tá? Então, essa daí é falsa. Então, a 0 vai ser F. A palavra... Ah, não, peraí, me perdi. Tá lá embaixo. Entre os dois últimos períodos do segundo parágrafo, linha 14 a 17, fica estabelecida uma relação lógica que pode ser corretamente explicitada com o emprego de uma vez que. Então, vamos ver se a gente consegue juntar os dois períodos, né, da linha 17, 14 e 17, usando essa expressão, uma vez que. Vamos lá, linha 14, né? Hoje não é possível conceber o Estado democrático de direito sem incluir uma legislação protetora dos animais. Aí é aí que a gente vai ver se encaixa. Uma vez que é a base para se combater a crueldade contra eles. Vocês acham que se encaixa? Sim. Na verdade, aí, essa daí vai ser falsa. Por quê? Porque aí a gente não tem um sentido de causa e consequência. Quando a gente utiliza essa expressão uma vez que, a gente utiliza quando é uma causa de alguma coisa, né? Na verdade, o que nós temos aí é uma explicação. Então, o que encaixaria melhor seria um pois. Pois é a base para se combater a crueldade contra eles, que eu vou estar explicando, né? Hoje não é possível conceber o Estado democrático de direito sem incluir uma legislação protetora dos animais. Por que que não é possível? Aí ele vai explicar. Pois é a base para se combater a crueldade contra eles. Então, essa é falsa, porque, na verdade, o que se encaixa melhor é um sentido de explicação. Ok? São difíceis essas questões, né? Tô compreendendo isso também. Que essas questões gramaticais, elas estão um pouco puxadas aí. 2. A forma verbal embota, na linha 24, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido por enfraquece. Vamos ver, na linha 24. Isso embota a qualidade da compaixão e cria as condições psicológicas para a violência contra o próprio ser humano. Então, esse embota pode ser substituído por enfraquece? Eu acho que sim. Pode sim, é o mesmo sentido. Não é verdadeiro. 3. O pronome isso, linha 24, faz referência à tortura de animais domésticos e silvestres, praticada por crianças e adolescentes.
natural a tortura empregada por crianças e adolescentes contra animais silvestres e domésticos. Isso embota a qualidade da compaixão. E aí, esse pronome, isso tá fazendo referência? Sim. Sim, então é verdadeiro. E 4. O emprego da ironia bicho-homem, na linha 31, expressa um juízo crítico a respeito do comportamento humano. Verdadeiro. Verdadeira também. Conversamos sobre isso, né? Verdadeiro. Então vamos lá, né? 8. Julgue as inferências propostas em relação às ideias apresentadas nos itens a seguir, assinalando V para os verdadeiros e F para os falsos. 0. A seriedade do manifesto afirma a existência de consciência nos animais, deriva da credibilidade dos cientistas que o elaboraram. Então, esse manifesto, ele traz uma seriedade porque ele deriva de algo que foi comprovado cientificamente. Tá certo? Sim. Sim, tá certo. Então, na 8. Verdadeiro. 1. É correto supor que em um futuro próximo as questões políticas e filosóficas relativas aos animais terão um tratamento diferente do que tiveram até agora. E aí, segundo o editorial? Não é correto. Ele quer que isso aconteça, mas ele não tem certeza. Ele coloca como se fosse algo que fosse acontecer, né? Então, segundo ele, sim, é correto supor, né? Eu não acredito tanto. Eu acho que ainda falta muito, assim, né? Pra gente melhorar. Muita coisa tem que acontecer. Mas, bom, mas por um lado, eu também acredito que uma hora isso vai melhorar, né? Então, mesmo que seja num futuro muito, muito distante. Então, tá no futuro, então ok. Uma hora vai acontecer, né? O racionalismo ocidental conduziu ao tratamento brutal dos animais, fazendo contraste com o tratamento respeitoso que as antigas civilizações orientais sempre dispensaram aos animais. Acho que é verdade. Verdadeiro, essa também. Ele coloca, né, uma diferença que nós ocidentais temos em relação às civilizações antigas. 6. Apenas as sociedades desenvolvidas tratam seus animais com humanidade. E aí, o que vocês acham? Eu nem vi isso no texto. Isso não está dizendo, né, dessa forma. Ele diz que, na verdade, né, aquelas sociedades que tiverem um maior grau de humanização vão tratar os seus animais com mais humanidade. Então, essa tá falsa, porque não quer dizer, assim, que uma sociedade desenvolvida, assim, tecnologicamente vai tratar bem os animais, né? Isso não é uma garantia. Na verdade, é o grau de humanização das pessoas que vai fazer isso. E 4. Tornar-se vegetariano seria uma forma de o homem respeitar os animais. Ele não falou isso no texto também, não. Ele não fala isso no texto, né? Então é falso. Pode ser que sim, né? Que a gente acredite nisso, mas no texto, assim, ele não menciona isso. Então, por isso que é falsa. Ok? Então, agora a gente vai fazer esses exercícios de regência nominal e verbal, tá? Até umas 11h20, vamos ver até onde dá tempo, 11h25, tá bom? Então, vamos relembrar o que é regência nominal e verbal. Então, a regência nominal ou regência verbal é quando a gente sabe se determinada palavra vai precisar vir acompanhada ou não de preposição, tá? E a gente também tem a noção de que, dependendo da preposição que a gente coloca com a palavra, o significado dessa palavra vai se alterar. Então, vamos lá. Você já sabe que, conforme a regência, o verbo ou o nome pode ter distintos significados. Então, a gente sabe disso, né? Então, dependendo da preposição que a gente coloca do lado, ou se a gente não coloca a preposição também, a palavra, ela pode mudar o seu significado. O uso inadequado de uma preposição ou a sua omissão podem causar sérios prejuízos à informação desejada. A gramática normativa prescreve o emprego de certas construções,
embora nem sempre elas estejam de acordo com o uso real, até mesmo das pessoas cultas. Por exemplo, né? Então, o que a gramática normativa pede? Ela pede que nesse verbo assistir, quando a gente usar assistir no sentido de ver algo, né? Que a gente coloque sempre assim, assistir a alguma coisa. Então, eu vou assistir ao jogo, né? Mas, na linguagem popular, no nosso dia a dia, né? É difícil a gente falar exatamente dessa forma. A gente naturaliza utilizar e falar assim, assistir o jogo. Gramaticalmente está errado falar assistir o jogo, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então precisa ser assistir ao jogo. Mas, de uma certa forma, acabou ficando tão naturalizado a gente falar assistir o jogo que muitas vezes a gente não se importa mais, né? Se tá ou não respeitando essa regra gramatical. Quando a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não tem problema. A gente pode se expressar da forma como a gente quiser, né? Só vai ter problema quando a gente estiver escrevendo um texto formal, por exemplo. Aí a gente precisa respeitar as regras gramaticais. Mas no nosso dia a dia, na informalidade da vida, não tem problema falar sem a preposição, falar dessa forma. E o próximo? Embora a linguagem oral permita certas liberdades, né? Então a língua falada, né, dá essa liberdade da gente falar, assistir o jogo, as normas de regência devem ser respeitadas quando da produção de um texto escrito. Então a gente, né, pode falar assistir o jogo, mas na hora que a gente está escrevendo um texto literário ou um artigo num jornal, a gente tem que saber que a forma gramatical correta é assistir ao jogo. Tá? Então, por isso que a gente precisa aprender regência, não tem jeito. E a regência a gente vai ter sempre dúvida, sempre a gente vai ter que pesquisar sobre. 1. Observe os seguintes enunciados. Por trás dos morros ergue-se a lua. B. Ergueram-se todos contra ele. Ergueram-se todos com ele. Comente as diferentes regências do verbo erguer-se, indicando o sentido de cada enunciado. Então, o verbo aí erguer-se, para cada enunciado, cada frase, ele tem um sentido diferente. No A, qual que é o sentido de por trás dos morros ergue-se a lua? O que ele está querendo dizer com essa palavra ergue-se? Que ela levantou, apareceu, sei lá. Isso, muito bem. Você está dizendo que a lua apareceu, né? Então, quando você usa esse verbo ergue-se sem nenhuma preposição, que é o caso aí, ele está no sentido de aparecer, surgir. E no B? Ergueram-se todos contra ele. O que ele quer dizer nessa parte aí? Que todos se juntaram. Isso, que fizeram oposição contra ele, né? Então, quando você está falando assim, ergueram-se contra, você usa essa preposição aí, contra, ela vem no sentido de fazer oposição. Totalmente diferente do sentido acima, né? Que é de surgir, aparecer. E na C, quando fala ergueram-se todos com ele, o que quer dizer? Todos se juntaram a ele. Quase isso. Na verdade, o ergueram-se com é no sentido que todo mundo se levantou. Tá? Então, vejam que dependendo da preposição que a gente usa, o significado muda. Então, se eu usar só ergue-se a lua, eu estou usando aí sem preposição, é no sentido de apareceu a lua. Quando eu uso ergueram-se contra, eu estou usando no sentido de fazer oposição. E ergueram-se com é no sentido de se levantar. Então, a preposição, ela muda o sentido da frase. Da frase não, da palavra, né? E aí a frase, consequentemente, muda também. Por isso que a regência é importante, né? Porque dependendo da preposição, eu vou estar falando outra coisa. Dois. Comente o emprego do verbo bater e o sentido dos enunciados nos exemplos a seguir. Então, A. Bateu a porta. Qual que é o sentido de bateu aí? Que a porta fechou. Isso, muito bem. Então, fechar a porta. E no B? Bateu a porta. Só que aí a gente tem um A craseado. A pessoa, tipo,
Aí eu não sei. Ela foi lá e bateu para alguém atender. Isso, então batidos para abrirem a porta. Né? Então, olha a diferença, né? Que uma crase já não fez aí. Mudou completamente o sentido. Vamos fazer, então, só mais a 3, tá bom? E aí a gente para. Porque a atividade 4, a gente ia precisar de bastante tempo para desenvolver. Porque tem muita coisa para explicar. Então, vamos fazer só a 3, tá? 3. Indique se o verbo ensinar na tira a seguir foi usado de acordo com a norma culta. Agar. Vou ensinar-lhe algo sobre a vida. Como assim, papai? Veja, uma aranha lá no teto. Onde? Aí ele vai lá e come o bolo do menino. Ei, onde está o meu bolo de chocolate? Então, o que foi que o Agar ensinou para o filho agora? Qual foi o ensinamento dele? Ele quis enganar ele. O ensinamento foi, ó, presta atenção, né? Para você não ser enganado. É algo para eu te ensinar para a vida. Que as pessoas podem te distrair aí para roubar algo seu, por exemplo. Então, tá certa a forma como ele empregou o verbo ensinar? Ensinar-lhe? Eu acho que sim. Sim, está certo. Porque o verbo ensinar, quem ensina, ensina algo a alguém. Então, aí, ó, esse a alguém indica uma preposição, né? Toda vez que a gente fala ensinar algo a alguém, esse a está indicando uma preposição. E o pronome oblíquo, lhe, ele é usado exatamente para esses verbos que pedem preposição. Então, por isso que é ensinar-lhe, tá? Então, toda vez que o verbo pedir preposição, o pronome oblíquo vai ser esse, o lhe. Então, por isso que ele está certo. Então, está correto, porque o verbo ensinar pede preposição. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ok? Dúvidas? Não. Não? Dúvidas da prova? Eu vou fazer a prova hoje, pô. Eu nem fiquei fazendo semana passada, que eu queria descansar. Ô, Nicolas, na aula passada você faltou e foi a aula que eu expliquei a prova, tá bom? A Ana falou. Tá? Eu já postei no Drive, se você precisar. Mesmo se você não precisar, olha lá para você tirar as dúvidas, tá? Professora, Oi. eu ainda tô com aquele mesmo problema de sempre. Qual o problema? O etapa todo branco, sem mostrar a letra. O Hélio ainda não resolveu. É muito estranho, né? Mas assim, se você não conseguir acessar, pede para algum colega acessar para você e te mandar o link. Tá, tô Porque é o link acreditando. do YouTube, tá? Então pede para eles te mandarem, Tá, tá bom? tá. Eu tô com dúvida na prova, mas são coisas que, tipo, eu tenho que reler e ler de novo pra entender. Ah, entendi. E tem que pesquisar, né, no caso. Pesquisar. Então tá bom, gente. É só isso mesmo. Vocês não têm mais nada a acrescentar, nem mais uma dúvida, então acabou. Tá bom. Tchau, Tchau. pessoal.